E aí galera, vamos falar hoje sobre caixas no CS, como que isso pode se tornar um investimento, quais que são os fundamentos por trás disso, por que que o valor de uma caixa pode subir, por que que ele pode descer. E primeiro, é um jogo normal de oferta e demanda, quanto maior a oferta, menor tende a ser o preço, quanto maior a demanda, maior tende a ser o preço. No mundo das caixas, uma caixa deixa de existir quando ela é aberta, ou seja, sempre que alguém abrir uma caixa no CS, o universo do CS vai perder essa caixa, nunca mais vai voltar a existir, ou seja, a oferta cai. Isso faz com que o preço suba, quanto mais gente está abrindo um tipo determinado de caixa, maior o preço dessa caixa tende a ser. E nesse gráfico a gente consegue ver quantas caixas que foram abertas no último mês, de cada tipo de caixa. Então a gente vê aqui, Dreams and Nightmares foram abertas 5 milhões e 800, da Fever foram 7 milhões, 3 milhões da Fracture Case, e isso faz com que a oferta caia muito, porque são muitas caixas que estão sendo consumidas e o supply está indo cada vez mais para baixo. Isso tende a pressionar o preço para cima, então conforme o tempo passa, se as pessoas continuarem abrindo caixas, maior tende a ser o preço. Agora, qual que é a motivação para uma pessoa abrir a caixa? Ela consegue ganhar dinheiro com isso? Isso pode ser um investimento também? Não. Aqui a gente vê o retorno sobre o investimento de cada uma das caixas e o retorno mais alto que existe é 75%. Ou seja, sempre que você abrir a caixa que tem um retorno mais alto das caixas, você vai estatisticamente perder 25% do valor que você investiu ali. Isso é muito mais uma forma de diversão, tipo um cassino assim, do que um investimento em si. Isso não é um... Ninguém abre uma caixa querendo ganhar dinheiro. As pessoas abrem uma caixa como se estivessem indo no cassino. Elas abrem para se divertir mesmo. E a gente consegue ganhar dinheiro quanto mais as pessoas se interessam por isso. E, cara, as pessoas tendem a se interessar cada vez mais, porque é uma coisa muito divertida abrir caixas assim. Grandes streamers fazem lives abrindo 1.000, 10.000 caixas. E isso consome muito o supply e faz com que as caixas em si se valorizem cada vez mais. Agora, um outro ponto que a gente tem que prestar atenção é o supply das caixas aumentando conforme as caixas dropam. Como que isso funciona? Como que uma caixa passa a existir no CS? Como que nasce uma caixa nova? Todo jogador de CS recebe uma caixa por semana quando ele joga CS. E essa caixa pode ser de dois tipos diferentes. Existe a caixa do Prime Drop Pool e a caixa do Rare Drop Pool. No Prime Drop Pool, elas dividem 99% de chances de serem tiradas, ou seja, sempre que você ganhar a sua caixa no CS, tem 99% de chance de ser uma dessas 5 aqui, que estão no Prime Drop Pool, e tem 1% de chance dividido entre todas essas 33 caixas do Rare Drop Pool. Cada caixa dessa você tem 0,03% de chance de tirar quando você joga semanalmente o CS. O que que isso significa? Que as caixas do Prime Drop Pool têm um supply aumentando relativamente de uma forma muito grande conforme as pessoas vão jogando CS, enquanto as caixas da Rare Drop Pool aumentam muito pouco. Isso significa que, para a Rare Drop Pool, as caixas são consumidas muito em grande quantidade e o supply aumenta pouco, ou seja, isso fica desbalanceado, o supply sempre vai estar caindo, pensando nesse sentido. E para Prime Drop Pool, ao mesmo tempo que muitas caixas são consumidas, muitas são geradas também. Então, não necessariamente o supply vai estar sempre caindo. Algumas vezes, se a caixa não está tão no hype das pessoas quererem abrir muito, pode ser que o supply esteja aumentando ao invés de diminuir. E isso é perigoso se você estiver investindo, principalmente se não for a muito longo prazo. Existe um terceiro tipo de caixa também, que são as descontinuadas, ou as que são as caixas de operação, que são mais do passado ou do Armory agora. Que caixas são essas? O que muda das outras caixas? Elas nunca mais vão ser dropadas. Elas nunca vão ser dropadas quando você tira uma caixa semanal, não tem chance de vir elas. As pessoas que tiraram elas são pessoas que jogaram em uma operação passada, que dava para trocar as estrelas da operação, e eu posso explicar mais sobre isso em outro vídeo, como que funcionaram as operações, ou como que o Armory funciona hoje, que é o mais próximo que a gente tem de uma operação que está ativo no CS. Essas caixas foram geradas a partir de operações antigas e não podem ser geradas mais, ou seja, nunca mais o supply vai aumentar. Sempre que alguém abrir uma dessas caixas, o número vai ser menor para sempre, tipo, nunca mais vai ter uma outra caixa para repor essa que foi aberta, sabe? Então o supply cai constantemente e isso faz com que o preço seja muito empurrado para cima. Tanto que essas caixas, a maioria delas, são muito mais caras do que as outras caixas que a gente tem aqui no CS.
E agora o que que eu recomendo comprar? O que que eu invisto? Quais que são as melhores caixas que a gente pode ter para ter como investimento de comprar e segurar e a médio e longo prazo ver isso valorizando? Primeiro, essas caixas que estão em verde são as caixas do Hairdrop Pool. Cara, são as melhores, são as que mais fazem sentido, que mais têm os fundamentos ao seu favor de, conforme o tempo passa, elas valorizarem cada vez mais. Porque o supply aumenta muito pouco, o supply desce com um volume muito grande, principalmente essas daqui, a Fracture Case, a Snake Bite, Danger Zone, Prisma Case, Prisma 2, são caixas que as pessoas gostam muito de abrir, que as pessoas abrem muito, e que muito pouco é aumentado do supply delas. Então o supply delas está caindo constantemente, e quanto mais isso acontece, mais a gente é favorecido, a gente que possui essas caixas no inventário segurando, porque o preço delas tende a apreciar cada vez mais. Essa é o mais simples e uma das mais efetivas, que mais provou efetivo na história do CS, de estar investindo. Outra estratégia que eu acho que faz muito sentido que eu invisto é na Active Drop Pool, nessas duas últimas caixas, que provavelmente, quando a próxima caixa for lançada, uma delas vai sair do Prime Drop Pool. E o que acontece quando uma caixa vem para o Hairdrop Pool, como as pessoas veem que o supply dela agora vai aumentar muito pouco, o preço dela instantaneamente aumenta muito, porque as pessoas começam a ter mais interesse para investir nelas. E pegar, por exemplo, a Fracture Case, que ela foi descontinuada dia 17 de setembro, foi a última que foi descontinuada do Prime Drop Pool. Se a gente for olhar o gráfico dela no que aconteceu dia 17, aqui, ela estava rodando entre 1,50, 1,60, 1,70, e aí, dia 17 de setembro, ela já pulou para 2,50. Ela foi valorizando, aí desvalorizou, e a tendência aqui para frente é que ela valorize cada vez mais, o preço dela tenda a subir, porque a oferta está diminuindo cada vez mais e a demanda continua a mesma. As pessoas continuam abrindo a Fracture Case, a gente vê números muito altos de abertura, foram 3 milhões de abertura delas no último mês. Então a demanda está caindo, o preço tende a subir cada vez mais. A oferta está caindo, o preço tende a subir cada vez mais. E por último, são as caixas descontinuadas. Em especial as do Armory. Eu tenho muita Gallery Case, porque foi a última que foi descontinuada do Armory, e nunca mais vão existir novas Gallery Cases. Enquanto aqui a gente vê que muitas são abertas. 600 mil foram abertas no último mês, e são 600 mil caixas que nunca mais vão aumentar de supply. Então, fundamentalmente é muito bom, é um investimento que faz muito sentido, e eu particularmente acho que é um dos melhores, essas caixas descontinuadas que ainda não estão muito caras, mas ainda são abertas e tendem a subir cada vez mais o preço a partir do momento que elas são descontinuadas. E é isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu queria trazer essa visão de como começar a investir em caixas mesmo, para quem está começando, para entender os fundamentos, algumas estratégias que eu faço para investir em caixa e que eu acredito muito que fazem sentido, que vão valorizar muito para o futuro. Fechou? Valeu, galera!